Num mundo onde a história jaz adormecida, esperando ser despertada, algumas fotografias possuem o poder de nos transportar através dos séculos e desvendar os mistérios de civilizações esquecidas. Desde os rostos fascinantemente cativantes de impérios esquecidos até as cenas eletrizantes de revoluções que abalaram o mundo, essas imagens intrigantes são janelas para o nosso passado, conectando-nos às vidas e histórias daqueles que vieram antes de nós. Acompanhe-nos enquanto descobrimos 50 fotos ousadas que mudarão sua visão do passado. Mas antes, para levar sua sabedoria e ser muito mais inteligente, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum código de sabedoria que vai te levar para outro nível. Já deixa seu like porque fazendo isso você transborda conhecimento para outras pessoas. Número 50. Em 1971, nas ensolaradas praias de Istambul, um espetáculo deslumbrante se desenrolou, um concurso como nenhum outro. Mulheres com pernas que pareciam roubar o brilho do sol desfilaram com graça na passarela de areia. Belezas locais e viajantes se uniram para celebrar a graça feminina, e a praia ganhou vida com risadas enquanto um painel de juízes admirava a elegância de cada perna. A carícia suave do mar parecia torcer por sua concorrente favorita. Em meio aos aplausos, uma radiante vencedora surgiu, coroada com uma tiara feita de concha marinha. Número 49. Eis a foto inspiradora de 1901, capturando um momento de triunfo no mar. A imagem revela um gigantesco mero negro capturado com uma humilde vara de pesca, com o senhor real, o pescador. Seu rosto marcado pelo tempo irradia orgulho e espanto enquanto ele fica ao lado da captura poderosa. O mero, uma lenda viva que pesava impressionantes 190 kg, se tornou uma história de proeza compartilhada pelo mundo, inspirando inúmeros pescadores e aventureiros do futuro. Número 48. Nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, em meio ao caos e à coragem, surgiu o uniforme de uma enfermeira como um farol de esperança. Vestidas nesse traje especial, as enfermeiras bravamente cuidavam dos soldados feridos na sala de raio-x na França em 1918. O uniforme, meticulosamente desenhado para ser prático e elegante, ostentava símbolos de compaixão e cura. A visão dessas enfermeiras dedicadas trazia consolo aos corações dos soldados, lembrando-os de que mesmo em meio aos horrores da guerra, o cuidado e a humanidade prevaleciam. Número 47. Em meio às provações da adversidade, a engenhosidade prevaleceu com objetos projetados para ocultar ferimentos faciais. Nos anais da história, ecoam contos de guerreiros escondendo cicatrizes de batalha por trás de máscaras adornadas com expressões ferozes, impondo medo nos corações dos inimigos. Esses disfarces, testamentos de resiliência e arte, transformaram feridas em símbolos de força e beleza, inspirando admiração e reverência. Número 46. No distante ano de 1934, Chicago testemunhou um espetáculo único, enquanto garotas se reuniam para lavar uma réplica colossal de um Studebaker, ostentando orgulhosamente seus trajes de banho vintage. Sobre elas, a gigantesca carroça brilhava sob o sol do verão, conquistando o título do maior automóvel do mundo. Os transeuntes maravilharam-se com essa maravilha da engenharia transformada em uma atração excêntrica. O evento provocou risos e admiração, deixando um símbolo de alegria e camaradagem. Número 45. Transportados de volta para os anos agitados de 1920, uma cena peculiar se desenrola durante a corrida de bicicletas Tour de France. Em busca da vitória, os atletas demonstram um inesperado espírito de equipe, passando cigarros enquanto pedalam pelo campo. Por mais surpreendente que pareça, a definição de saúde da época tomou um rumo curioso. A corrida tornou-se uma mistura de proeza esportiva e intercâmbio social, onde os atletas testavam seus limites enquanto compartilhavam um cigarro. Número 44. Em meio à Primeira Guerra Mundial, em 1918, as mulheres assumiram os papéis dos homens, inclusive entregando gelo no sul de Manhattan, Nova York. Com geladeiras escassas, elas carregavam enormes blocos de gelo para as casas, refrigerando os alimentos durante o verão escaldante. Essas mensageiras do gelo se tornaram uma linha de vida para os lares, e embora a necessidade tenha diminuído com a disseminação das geladeiras, a imagem permanece como testemunho da resiliência e adaptabilidade das mulheres em tempos desafiadores. Seu espírito pioneiro ecoa na história, abrindo caminho para a igualdade de gênero no trabalho e além. Número 43. Em 1960, um cenário inesperado se desdobrou quando Che Guevara e Fidel Castro, ícones revolucionários, fizeram uma pausa na política para lançar suas linhas nas águas cintilantes, em meio às deslumbrantes paisagens exuberantes de Cuba. A camaradagem entre esses líderes se aprofundou por meio de uma paixão compartilhada pela pesca.
sua viagem de pesca tornou-se uma metáfora para o vínculo que os unia em sua busca por mudança. Número 42. Em 1885, um espetáculo raro hipnotizou espectadores, enquanto as cataratas do Niágara parcialmente congelaram, cativando corações e câmeras igualmente. Embora tenha congelado completamente apenas uma vez, em 1848, seu verdadeiro poder permaneceu um mistério por anos. Os colonizadores franceses revelaram sua velocidade rugidora no século XVII, mas o segredo escapou das massas até mais tarde. Essa maravilha congelada, uma mistura de beleza e mistério, gravou memórias inesquecíveis na história. Número 41. Em um feito impressionante, as cataratas do Niágara enfrentaram uma transformação grandiosa em 1969. Engenheiros americanos determinados a restaurar sua grandiosidade redirecionaram o fluxo do poderoso rio Niágara longe das cataratas, algo inédito em 12 mil anos. O ambicioso plano de limpar as rochas sob as cataratas foi interrompido por restrições financeiras. Em vez disso, eles reforçaram o leito do rio para proteger o amado ponto turístico. Meses depois, com um estrondoso estrondo, o rio voltou à vida enquanto milhões de metros cúbicos de água trovejavam, abraçando seu esplendor atemporal. Número 40. Em 1870, uma despedida comovente se desenrolou quando o último quagga, uma subespécie única de zebra da planície, desapareceu da terra. Uma vez prosperando na África do Sul, a caça imprudente os empurrou para a beira da extinção ao amanhecer do século XIX. A feroz competição por alimentos desferiu o golpe final, e até 1900, a comunidade internacional reconheceu oficialmente o quagga como extinto. No entanto, foi no zoológico de Amsterdã onde o último quagga expirou em 1883, deixando um vazio no reino animal. Número 39. Em 1939, uma maravilhosa criação aguardava famílias em busca de momentos alegres de união. Essa bicicleta familiar era mais do que um simples tandem, era uma super tandem. Imagine a alegria de passear juntos ao ar livre, pedalando em uníssono. E tem mais, junto com ela, uma elegante máquina de costura com acionamento por pedal, oferecendo prazer e praticidade. Imagine montar um ateliê de costura e entregar os produtos acabados aos clientes. Número 38. Na década de 1950, antes dos avisos do cirurgião geral, cigarros eram um hábito inesperado até mesmo em quartos de hospital. Naquela época, fumar era considerado benéfico para acalmar a ansiedade e suprimir o apetite. Os pacientes podiam facilmente comprar pacotes de cigarro de suas camas e alguns até fumavam em seus quartos de hospital. Pode parecer absurdo e contraproducente agora, mas era uma era em que os verdadeiros riscos à saúde do tabagismo ainda não eram amplamente conhecidos. Número 37. Em 1922, Filadélfia adotou uma solução inovadora para organizar o caótico tráfego à medida que os carros tomavam conta das ruas. Antes dos semáforos elétricos, um dispositivo de controle manual guiava o policial de trânsito, como um maestro das ruas, detendo e liberando o tráfego conforme necessário. Essa abordagem engenhosa ajudou a prevenir colisões entre carros e proteger pedestres. Número 36. Em meio à audaciosa construção da ponte Golden Gate em São Francisco, um homem corajoso permaneceu destemidamente no topo de suas alturas vertiginosas. Isso foi um testemunho de coragem, já que a construção dessa ponte enfrentava uma regra não escrita nos anos 1930 de uma morte para cada $1 milhão gastos. Surpreendentemente, com um custo total de $35 milhões, a ponte ostentava um notável registro de segurança, perdendo apenas 11 vidas enquanto 19 foram salvas por uma enorme rede instalada sob o local de construção, garantindo a preservação dos bravos trabalhadores. Número 35. Em um momento histórico durante o funeral do rei Edward VII em Londres, em 1910, 9 monarcas reinantes abrilhantaram a ocasião. Aproveitando a oportunidade, alguém capturou este raro encontro, possivelmente criando a única fotografia com os 9 reis daquela era. Na fileira de trás, vemos o rei Haakon VII da Noruega, o czar Ferdinando da Bulgária, o rei Manuel II de Portugal e o Kaiser Guilherme II da Alemanha e Prússia. Sentados na fileira da frente, estão o rei Jorge I da Grécia e o rei Alberto I da Bélgica, enquanto o rei Afonso XIII da Espanha, o rei Jorge V do Reino Unido e o rei Frederico VII da Dinamarca graciosamente ocupam o primeiro plano. Número 34. O icônico negócio de motocicletas amado pelos americanos, Harley-Davidson, teve um começo modesto em um pequeno galpão em Wisconsin. William Harley e os irmãos Davidson, Arthur e Walter, inicialmente se aventuraram em bicicletas por diversão, em meio a um mar de empresas emergentes de motocicletas.
A qualidade excepcional e a habilidade na fabricação da Harley-Davidson a destacaram, permitindo que ela prosperasse enquanto os concorrentes falhavam. O Museu da Harley-Davidson em Milwaukee orgulhosamente apresenta sua jornada, exibindo a primeira motocicleta criada pela empresa em 1903, imortalizada nesta fotografia. Número 33. Na década de 1920, as celebrações de Halloween incluíam artistas fantasiados montando cavalos. Elaboradas fantasias adornavam tanto as pessoas quanto seus companheiros equinos, acrescentando um toque de mistério à ocasião. Esses cavaleiros fantasiados provavelmente faziam parte de um animado desfile ou carnaval, criando uma atmosfera festiva em vez de inspirar medo. Embora a ideia de cavaleiros noturnos vestidos como esqueletos possa parecer estranha, vale a pena considerar uma fantasia de Halloween única e memorável, especialmente se você tiver cavalos à disposição. Número 32. Na notável aterrissagem lunar de 1972, Charles Duke fez história como o astronauta mais jovem a tocar a superfície da Lua. Mas ele não parou por aí, ele deixou um legado emocionante ao capturar uma foto de família na Lua com um clique de sua câmera. Duke uniu dois mundos, imortalizando o vínculo entre família e exploração espacial para gerações futuras. Número 31. Por volta de 1880, na Europa, uma maravilha tomou forma na figura do trator movido à força humana. Uma proeza de força e engenhosidade, em que trabalhadores utilizavam sua energia e determinação para mover pedras pesadas, transformando a paisagem. Essa notável invenção preencheu a lacuna entre o trabalho tradicional e a eficiência moderna, deixando uma marca indelével na história da engenharia e agricultura britânicas. Número 30. Em 1992, o gato Sox, de Bill Clinton, tornou-se inesperadamente uma superestrela. Enquanto Clinton era o candidato presidencial destinado a brilhar, Sox roubou a cena. Os paparazzi buscavam ansiosamente o clique perfeito do companheiro felino do futuro presidente. Em 1993, Sox mudou-se para a Casa Branca, cativando os corações como um amado animal de estimação da família presidencial. Ele até teve seu próprio videogame e respondia adoravelmente às cartas das crianças, deixando um legado emocionante nos anais dos animais de estimação presidenciais. Número 29. A família Bin Laden, liderada pelo bilionário saudita Mohammed Bin Laden, incluía 56 filhos, entre eles o infame Osama Bin Laden. Em seus anos mais jovens, Osama teve oportunidades de estudar e viajar, como retratado em uma viagem familiar à Suécia, quando ele tinha 14 anos e aparece na foto à direita. Tragicamente, em 1979, ele abandonou seus estudos universitários e partiu para o Paquistão, onde eventualmente se juntou aos Mujahideen, marcando um ponto de virada em seu obscuro caminho de vida. Número 28. Em meio à grandiosidade do talento político de Winston Churchill, os cidadãos comuns pouco sabiam de seu lado mais suave. Sob aparência séria e corpulenta, o renomado primeiro-ministro britânico valorizava momentos de descanso na praia. Em raras folgas, ele desfrutava da companhia das pessoas e se misturava aos frequentadores da praia. Um vislumbre do lado humano de um líder histórico, a justa posição de suas personas pública e privada adiciona profundidade ao mistério que foi Winston Churchill. Número 27. Antes de se tornar famoso, aos 17 anos, Elon Musk se encontrava na fazenda de seu primo, um mundo distante do império tecnológico que ele construiria um dia. Com 2 chapéus na cabeça e segurando um modesto martelo, ele personificava o espírito da curiosidade e determinação juvenil. Pouco o mundo sabia que esse adolescente modesto iria revolucionar várias indústrias, deixando uma marca indelével no curso da inovação e exploração humana. Número 26. Nesta fotografia comovente, uma mulher desesperada colocou um anúncio para vender seus 4 filhos, buscando um recomeço com seu novo namorado após ser abandonada pelo pai das crianças. Essa escolha angustiante a deixou dividida entre a vergonha e a tristeza. Tragicamente, as crianças caíram nas mãos de agricultores locais, forçadas a uma vida de escravidão. Décadas depois, elas se reuniram com seus corações carregados de memórias assombrosas do passado. A imagem captura um profundo conto de perda, resiliência e as cicatrizes duradouras de uma história trágica. Número 25. Em 1900, em meio a uma expedição de transporte de madeira no rio Volga, uma visão fascinante surgiu, uma cabana flutuando sobre uma jangada robusta. Esse humilde abrigo, navegando nas vastas águas do rio, tornou-se um lar longe de casa para os aventureiros transportadores de madeira. Ao ritmo das suaves ondas e diante da beleza da paisagem ao redor, os transportadores encontraram conforto e espírito de equipe nesse santuário flutuante único, criando lembranças preciosas que navegaram através do tempo.
Número 24. Nas movimentadas ruas de São Petersburgo nos anos 1900, um cenário notável brilhava nas vias fluviais da cidade, o aerobarco, um modo extraordinário de transporte. Essa embarcação futurista deslizava sobre a superfície do rio, capturando a imaginação dos espectadores com seu design elegante e engenharia inovadora. O aerobarco simbolizava o espírito de progresso e aventura na vibrante atmosfera da cidade, sendo uma fusão de elegância e praticidade que se tornou uma parte valorizada do legado de transporte de São Petersburgo, deixando uma marca indelével na história. Número 23. Em meio aos gigantes de guerra de aço, uma cena improvável se desenrolou em 1897, uma emocionante luta de boxe no convés do navio de guerra USS Oregon. Marinheiros se reuniram atraídos pelo fascínio de um espetáculo eletrizante, em meio à seriedade do dever militar. Com a adrenalina correndo nas veias dos lutadores, os punhos voaram em um espetáculo de força bruta e habilidade. Essa luta improvisada se tornou um conto memorável gravado na história do destemido USS Oregon e do espírito de equipe que unia seus marinheiros. Número 22. No mundo robusto do serviço naval no século XIX, verdadeiros homens resolviam suas diferenças com poder bruto e habilidade, em combates de boxe em ringues improvisados. Entre os marinheiros mais fortes e resistentes, essas lutas eram uma tradição de coragem e camaradagem. Os punhos voavam como relâmpagos, resolvendo disputas com honra e resiliência. Essas lutas se tornaram um símbolo do espírito inabalável que definia as almas valentes que navegavam pelos mares, forjando laços de fraternidade através de seus duelos pugilísticos. Número 21. De 1939 a 1945, os sapers britânicos enfrentaram um desafio curioso. Soldados alemães criaram tanques minúsculos de forma engenhosa. Essas pequenas maravilhas mecânicas se escondiam sob a terra, minando veículos militares de tamanho real por baixo. Enquanto as tropas britânicas navegavam por terrenos traiçoeiros, tinham que estar vigilantes contra esses adversários furtivos. A batalha entre o poder imponente e a astúcia das miniaturas adicionou um toque único ao conflito, mostrando a engenhosidade implacável que definiu a guerra durante aqueles anos tumultuados. Número 20. Em meio ao caos do Levante de Varsóvia, em novembro de 1954, soldados alemães prontos com uma arma temível na Praça Pilsudski, as minas autopropulsadas Goliath. Esses monstros mecânicos, parecidos com pequenos tanques, trouxeram terror ao coração da resistência. Habilmente projetados, eles rolavam pelas ruas em busca de seus alvos. A luta desesperada pela liberdade no Levante de Varsóvia colidiu com a fria eficiência dessas máquinas mortais, deixando uma marca indelével na história da cidade. Número 19. No intrigante novembro de 1954, a história testemunhou um evento extraordinário. Uma mulher americana sofreu ferimentos causados por fragmentos extraterrestres, o primeiro caso registrado vindo das desconhecidas regiões do espaço. Esses fragmentos de outro mundo encontraram seu caminho até o nosso planeta, deixando para trás um rastro de maravilha e curiosidade. Esse incidente notável marcou um novo capítulo na exploração do cosmos pela humanidade, alimentando nossa fascinação pelos mistérios do universo e os possíveis encontros que estão além. Número 18. No mundo surreal da hiperinflação na Alemanha em 1922, crianças transformavam pilhas de dinheiro em brinquedos. Em meio à turbulência econômica, a moeda que antes tinha valor perdeu seu valor, tornando-se meros pedaços de papel. Para os pequenos, essas pilhas se tornaram blocos de construção para a imaginação. Essa imagem comovente encapsula o impacto profundo da hiperinflação na vida cotidiana, enquanto a nação lidava com as confusas consequências de uma economia em colapso. Número 17. Nos eventos dramáticos de 1941, Yakov Jugavely, filho de Stalin, caiu nas mãos dos alemães, enfrentando um destino incerto em um campo de prisioneiros de guerra. Em uma jogada audaciosa, o comando alemão propôs uma troca, o filho de Stalin por um soldado americano capturado. No entanto, o indomável líder soviético recusou firmemente, declarando famosamente: "Eu não troco soldados por marechais de campo." Essa poderosa declaração mostrou o firme compromisso de Stalin com suas tropas. Número 16. Em 1963, uma cena cativante se desenrolou no Kremlin, quando Fidel Castro, o carismático líder cubano, participou de uma reunião exalando poder e carisma durante as discussões diplomáticas. Confiantemente, ele fumava um charuto cubano, símbolo de seu espírito ardente. Notavelmente, Castro usava 2 relógios Rolex em seu pulso, um sutil aceno para sua personalidade misteriosa. Número 15. Em meio às ruínas de Dresden devastada pela guerra, um momento extraordinário de humanidade surgiu.
Um soldado alemão, cercado pela devastação da Segunda Guerra Mundial, compartilhou suas escassas rações com uma mulher russa e seu filho. Esse ato passageiro de bondade, em meio ao caos do conflito, transcendeu as barreiras da nacionalidade e ilustrou o desejo universal por compaixão e sobrevivência. Número 14. As ruas de Amsterdã testemunharam uma visão incomum em 4 de novembro de 1973. 4 cavaleiros trotaram pelo coração da cidade. Essa cena cativante aconteceu em um dia sem carros, em resposta à crise do petróleo no Oriente Médio. A Europa enfrentava escassez de combustível e tomava medidas para conservar recursos, incluindo a proibição do uso de veículos motorizados aos domingos. Nesse cenário, esses cavaleiros abraçaram uma era passada, oferecendo um lembrete nostálgico da criatividade que surge em meio a desafios. Número 13. Na paisagem histórica da China em 1949, uma poderosa demonstração se desenrolou, capturando a transformação da nação. Multidões unidas e resolutas ergueram suas vozes e bandeiras, marcando o ápice de uma revolução monumental. Esse evento crucial pavimentou o caminho para o estabelecimento da República Popular da China, testemunhando o nascimento de uma nova era. Número 12. No intrigante mundo de 1898, uma criação revolucionária surgiu: o Tesla, um carro elétrico adequado para o grão-duque Alexei Alexandrovich Romanov. Esse elegante maravilha, produto de engenhosidade e luxo, encapsulava o espírito de progresso no início da era automobilística. A foto, imortalizada por Jean-Jacques Joelman, captura um momento cativante da história em que a grandiosidade da realeza se fundiu com a tecnologia de ponta da mobilidade elétrica. Número 11. No coração de uma vila pobre na governadoria de Minsk, uma cena cativante se desenrolou em 1899. A vista capturada por Nikolai Magoliansky Mikhailovich revelou o charme rústico, enquanto mendigos buscavam esmolas e a alma melodiosa de um cego ecoava pelo ar. Os talentosos dedos de um habilidoso músico bielorrusso dançavam em um instrumento, encantando a multidão enquanto seus companheiros cantavam alegremente junto a ele. Número 10. Durante a Grande Depressão, os sem-teto se uniram em Hoovervilles, vilas de barracos nomeadas em referência ao presidente Herbert Hoover. As cozinhas comunitárias serviam uma sopa apelidada de Hoover Stew, uma zombaria às políticas do presidente. Cobertores eram feitos de jornais e bolsos vazios eram chamados de bandeiras Hoover. Com o desemprego atingindo 25%, as pessoas recorriam a leilões de centavos para comprar suas casas de volta por uma fração de seu valor. Indivíduos generosos, como Sunstone, ofereciam ajuda, proporcionando milagres de Natal para os necessitados. Número 9. A intrigante foto de 1930 mostra o governador orgulhosamente ao lado de Seattle. Em meio ao encanto dessa próspera cidade, a história do governador se desenrola como um fiel companheiro de um aventureiro, símbolo de camaradagem. Juntos, eles navegaram pelas movimentadas ruas, embarcando em inúmeras aventuras. A foto captura um momento fugaz no tempo, imortalizando o vínculo entre um homem e seu leal corcel. Número 8. Em 1944, o piloto Warrant Officer Bob Berman e o navegador Flight Surgeon Bill Bryan encontraram um fotógrafo-repórter em um bar parisiense após algumas bebidas. Eles concordaram em voar com seu de Revalent Mosquito Mk-13 sob a Torre Eiffel para uma foto impressionante. Na manhã seguinte, eles quase colidiram com o Hotel Trocadero, mas o fotógrafo capturou a arriscada manobra. Temendo as consequências, os pilotos insistiram em permanecer anônimos, mas seu esquadrão conhecia a verdade. Número 7. Em um encontro único em 2006, Vladimir Putin surpreendeu George Bush com seu primeiro carro, um antigo Zapora-Jets com quase 30 anos de idade. Os líderes examinaram o veículo com curiosidade, até olharam para dentro, mas decidiram não andar no carro envelhecido. Após a reunião, a atenção se voltou para as esposas, que visitaram uma casa em 14 de julho de 2006, marcando um momento memorável na história de sua troca diplomática. Número 6. Em uma reviravolta dramática em agosto de 1918, os ecos das tropas americanas ressoaram pelas ruas de Vladivostok, na Rússia. Em meio ao cenário exótico dessa terra distante, os soldados marcharam com propósito e determinação, um símbolo potente de intervenção estrangeira durante a Guerra Civil Russa. Sua presença adicionou uma camada intrigante à história da cidade. O contraste dos uniformes americanos em meio às paisagens russas pintou um retrato vívido de um momento congelado no tempo. Número 5. Em um encontro inesperado em 1945, o lutador Francis Maurice Tillet e a supermodelo americana Dorian Leigh cruzaram caminhos, deixando uma marca fascinante na história.
Poucos sabiam eles que as características distintas de Morris inspirariam o adorado personagem Shrek. Com a aparência única de Morris e a beleza temporal de Dorian, a foto capturou uma intrigante junção de dois mundos, entrelaçando destino e imaginação em um instantâneo de serendipidade. Número 4. Antes de se tornar o rei do rock and roll, Elvis Presley embarcou em uma jornada extraordinária. Em um notável golpe do destino, ele trocou sua guitarra por um uniforme militar e se alistou no exército para servir ao seu país. Enquanto o mundo o conhecia como um carismático artista, seu tempo no exército instilou disciplina e humildade, moldando-o como pessoa e artista. Número 3. Naquele fatídico dia, 24 de outubro de 1901, uma mulher audaciosa desafiou a ira da gravidade em Niagara Falls. Diferente dos aventureiros em busca de fama, ela embarcou nessa jornada emocionante para comemorar seu aniversário. O ousado plano não era apenas uma manobra de relações públicas, mas uma conquista pessoal marcante, gravada na história. Enquanto seu barril descia pelas quedas rugidoras, ela capturou a atenção do mundo, deixando uma marca indelével nos anais das ousadas descidas de Niágara. Número 2. Nos ecos distantes de 1903, surgiu a mais antiga Harley-Davidson, símbolo do legado automobilístico. Com suas rodas tocando o chão pela primeira vez, essa maravilha de duas rodas marcou o início de uma jornada icônica. Sob a aparência vintage, residia o espírito de aventura e inovação que definiria o legado da Harley-Davidson para gerações futuras. Número 1. Em meio às ruínas do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, Dresden permanecia como um assombroso lembrete do poder destrutivo do conflito. Uma vez uma cidade vibrante, agora jazia em frangalhos, sua beleza maculada pelos estragos da guerra. Os remanescentes de arquitetura grandiosa serviam como testemunhos comoventes da resiliência de seu povo. Qual dessas imagens você achou mais intrigante? Deixe-nos saber suas respostas nos comentários abaixo. Para levar sua sabedoria e ser muito mais inteligente, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum código de sabedoria que vai te levar para outro nível. Já deixa seu like porque fazendo isso você transborda conhecimento para outras pessoas. Até a próxima!